Olá, estamos aqui novamente, hoje com a nossa unidade 5. Ela se refere à nossa 7ª aula, nossa última aulinha, e depois da aula de hoje nós teremos uma revisão de todas as outras unidades que foram abordadas durante esses dias em que tivemos juntos. Então hoje a nossa unidade 5, ela aborda contexto social. Então, o tema que vamos abordar, eles vão além do espaço escolar, mas que estão diretamente relacionados com o dia a dia da escola e com o nosso papel de educadores, independentemente do que fazemos na escola. Então, independentemente de qualquer coisa, estamos lá. E a nossa função na escola não é apenas ser mais um instrumento da educação, mas sim um sujeito da educação. Sujeito, então, o papel principal com direitos, deveres, autonomia e com voz própria sobre a sua profissão. Aí nós vamos falar sobre o papel da mídia na escola. Conversar sobre o contexto social em que estamos inseridos, nós e a escola. Então, torna-se necessário que nós façamos uma reflexão sobre os pontos presentes no nosso dia a dia e que se relacionam diretamente com o cotidiano escolar. E um deles vai ser o quê? O papel da mídia nas nossas vidas. É importante abordarmos a questão da mídia na escola por entender que todos os meios de comunicação, todos, eles exercem uma influência marcante em nossa formação como educadores e na formação dos educandos também, ou seja, na formação dos alunos também. E o espaço educativo, ele vai além da sala de aula. E a mídia, que se refere a rádio, jornal, televisão e cinema, eles exercem papel de fundamental importância na educação escolar. Então, ressaltamos que a aprendizagem de vida, ela se dá em diferentes contextos, como trabalho, igreja, grupo de amigos, locais de diversão e a própria escola. Isso tudo mostra a necessidade de estarmos abrindo um espaço escolar a outros horizontes e sempre considerarmos o aprendizado que temos na vida como importante, levar em conta todo o aprendizado que nós temos durante o decorrer de nossas vidas. Falamos aqui do meio de comunicação, a televisão. Esse aqui é o veículo de comunicação mais antigo e é um dos produtos da indústria cultural que mais provoca discussões sobre suas consequências na vida dos cidadãos, ou seja, como meio de informação ou de alienação, e será tratado sob a perspectiva de educadores. A televisão, ela faz parte da escola porque somos todos educadores, ou seja, professores e alunos, e também somos telespectadores. Escola e televisão cruzam-se e sobrepõem-se nos sujeitos sociohistóricos que compõem o grupo escolar. Portanto, nós somos telespectadores de muitas horas diárias e os alunos, com certeza, eles dedicam mais horas em frente da TV do que as tarefas da escola. Isso é óbvio. Se você for chamar um aluno para, de repente, fazer uma tarefa, alguma atividade, principalmente de uma disciplina em que ele não tem muita afinidade, e chamar ele para assistir uma televisão, se ele puder escolher entre os dois, ele vai assistir televisão e não fazer atividade. Então, o que a autora propõe é pensarmos sobre o papel do meio de comunicação justamente como espaço de discussão crítica construtiva no processo de ensino-aprendizagem. E aí ela questiona, você conhece alguém que não assista algum programa de televisão? Pode até ter, mas é bem difícil.
Então, a primeira consideração sobre esse tema diz respeito ao fato de que atualmente nós somos mais ligados aos programas de televisão do que aos outros meios de comunicação, como o rádio e o jornal. Uma porque o jornal, se você comparar o jornal e a televisão, o jornal para você ficar inteirado, você tem que ler. Muitas pessoas não têm o hábito de ler. A televisão é mais prática. Você ligou, você sentou, passa o controle, lógico que é mais atrativo e chama mais atenção. Então, o que acontece é que a televisão, ela justamente tem atingido muito mais população como um todo. Além de ser de mais fácil acesso, obviamente, todo mundo prefere mais a televisão. Então, é destacada a sua importância de podermos verificar que, como concorrente da escola, a televisão está em vantagem devido ao uso de alta tecnologia para alcançar o interesse de entretenimento das pessoas. Então, ela é mais atrativa em função de quê? Passar uma diversificação de programas, de atividades. E a escola não. Então, nós sabemos que as nossas escolas, nem todas, têm todos os componentes de mídia e já não se torna tão atrativa aquela questão daquela aula padrão em que os professores, eles fazem. Então, a televisão, pela diversificação de programas, ela é bem mais atrativa do que a própria sala de aula e escola. Então, no entanto, ela não está apenas a serviço do entretenimento, ela também ensina. Com certeza vocês já devem ter visto alguns programas aos sábados que eles falam justamente de educação, falam de globalização, eles falam de meio ambiente. Existe uma série de atividades e aulas até mesmo via televisão. Nosso exemplo é um desses, certo? Então, ela leva vantagem sobre a escola, pois aparentemente ela não pretende ensinar, mas ela ensina. Enquanto que a escola, o objetivo da escola vai ser especificamente ensinar. E muitas das vezes ela chega a não atingir o seu objetivo, que é o ensino-aprendizagem do aluno, aquela questão do retorno, ele aprender com todos os conteúdos que foram passados, com todas as discussões que foram feitas em sala. Então, com a TV, aprendemos modos de falar, padrões de comportamento, modos de julgamentos, informações sobre diversos assuntos. Já na escola, podemos dizer que aprendemos o mesmo. Só que a autora questiona, qual é essa diferença? E aqui temos as figuras que elas ilustram as inúmeras diferenças. Então, a diferença principal é que na escola, no contexto escolar, a linguagem escrita é a privilegiada, enquanto que na TV, a linguagem privilegiada é a oral. É aquela questão que eu falei há pouco para vocês. Então, na escola, querendo ou não, eles têm que aprender, eles têm que ler. E na televisão, não. É só você assistir. Você não gostou do programa, muda de canal. Então, esse é um ponto importante sobre o qual devemos pensar. A linguagem na escola está muitas vezes destituída de significado para aqueles aos quais ela se destina. E o resultado pode ser observado no imenso número de desistências da escola. Em alguns momentos, principalmente na educação de jovens e adultos, nós vemos que quando é no começo do ano, de cada semestre, inicia as aulas com um número bem maior de alunos. E com o decorrer do tempo, dos dias, dos meses, nós percebemos aquele quantitativo vai ficando reduzido. Às vezes as pessoas chegam cansadas e realmente às vezes aqueles conteúdos não interessam. Então, por N fatores, as pessoas acabam desistindo. Então, conforme divulgado em várias pesquisas, sabemos que a televisão ela é o meio de comunicação mais utilizado na nossa sociedade, justamente por ser mais prático, de fácil acesso e inseriu-se entre nós de maneira tão definitiva
que pode ser considerada como um padrão universal, olha aí, universal em nossa cultura. Então, a TV, além de seduzir o telespectador e ser de fácil acesso, como eu falei, ela possibilita uma cobertura de informações sobre os diferentes acontecimentos da nossa sociedade, assim como de outras com as quais só temos contato na telinha. Então, ela nos coloca, além de ensinar, ela nos coloca a par de tudo o que acontece no mundo. Infelizmente, traz também notícias desagradáveis. Então, a TV, ela também é organizada e planejada segundo um modelo industrial de produção que difunde e produz conhecimentos, divertindo justamente os seus telespectadores. E a influência televisiva, ela é muito marcante justamente em toda a população. Um exemplo aqui nós podemos citar as novelas, que elas nos ditam muitos exemplos. São padrões de vestimenta, tipos de maquiagem, modelos de cortes de cabelo, propagandas inúmeras de diversas fábricas de produtos mais variados. E o outro exemplo, a estrutura comercial da TV por meio de uma propaganda elevada à categoria de espetáculo. Elas lançam apelos com os mais diversos, no sentido de fazer de todos nós telespectadores eficientes e assíduos consumidores. Então, ela nos influencia. Formas de vestir, corte de cabelo, maneiras de se portar e até mesmo a questão da alimentação. Vocês veem constantemente, diariamente, inúmeras propagandas. São alimentos novos que são lançados, uns com baixo valor calórico, outros já com valor calórico mais alterado, aqueles que se você consumir bastante ele não faz bem. Então, ela tende a fazer com que nós sejamos consumidores, telespectadores assíduos. Então, além de roupas, alimentos e cigarros, consumimos, consequentemente, modos de vida e concepções políticas e temos também uma visão do mundo. Podemos facilmente observar como as crianças, elas desde cedo, elas também sofrem uma influência. Vemos até que existem novelas voltadas para as crianças e elas também sofrem influência da mídia. Por quê? É com frequência que vemos crianças que sabem dançar tal qual certo grupo dança. Elas querem uma roupa que passou na televisão, então tudo isso influencia. Então, apesar de inúmeras informações, mas a televisão também, nem tudo nela são um mar de rosas. Então, as mensagens são transmitidas de maneiras fragmentadas ou segmentadas e muitas das vezes dificultam o entendimento do telespectador. E algumas das informações são apresentadas de forma solta, no espaço, sem nenhuma conexão com antecedentes e nem consequentes. Um exemplo que nós temos é o noticiário do dia, que pode não ter ligação alguma com outro noticiário do dia seguinte. E você também já deve ter reparado que uma notícia de um crime, por exemplo, que é dada em um dia, depois nós já não ficamos sabendo o que realmente de fato aconteceu, a sequência daquele acontecimento. Então, essa fragmentação de informações, ela extrai a lógica dos acontecimentos, o que realmente acontece, a causalidade e a consequência. E a escola, ela deve admitir que a TV, ela está em vantagem sobre a escola. Assim, o desafio passa a ser como explorar o uso da TV em benefício da aprendizagem, bem como aproveitar a colaboração
que os serviços prestados pela TV trazem à população. Então, quando se trata de crianças, é você maneirar a questão desse uso. E na escola, os educadores e os professores têm que ver uma forma de fazer justamente da TV uma forma de benefício da aprendizagem. Então, com várias lições podem ser tiradas da TV, por exemplo, o prazer no processo de aprendizagem, que pode ser considerado uma forma de lazer, o que eu falei anteriormente. E por se tratar de uma linguagem tão presente na escola e na nossa cultura, não é mais possível ignorar justamente a televisão e os demais meios de comunicação na escola, principalmente se a instituição pretende atender a um projeto democrático de sociedade que almejamos construir. Então, esses meios de comunicação, eles devem ser adotados como objeto das atividades escolares, então, em benefício do ensino-aprendizagem, não implicando de maneira alguma menosprezar o trabalho ou os trabalhos com textos escritos ou com outros conhecimentos sistematizados e utilizados nas nossas escolas. Então, agora nós vamos falar de educação inclusiva, educação para todos. A Constituição Federal, ela assegura o direito a todos os cidadãos à educação básica. Isso está assegurado na nossa Constituição. Então, quando falamos em educação inclusiva, parece que nem todos estão realmente com esse direito garantido. Aí a autora faz esse questionamento. E você? Concorda que a educação ela realmente deve ser para todos? Anota no seu memorial. E aí, aqui tem um questionamento. O que é educação inclusiva? Então, a educação inclusiva, ela entende o processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais ou com distúrbios de aprendizagem na rede comum de ensino em todos os seus graus de escolaridade, de primeiro até ensino médio e assim seguidamente. E como que surgiu essa educação inclusiva? A noção de escola inclusiva, ela surgiu justamente a partir da reunião da Unesco em Salamanca, olha aqui, Salamanca, na Espanha, em 1994. Então, a partir daí, as discussões sobre a inclusão, elas ganharam espaço em todos os países. E aí a autora questiona, e no Brasil? No Brasil, essa discussão ela vem tomando uma dimensão que vai além da inserção dos alunos com deficiências, pois eles não são os únicos excluídos do processo educacional. Nós sabemos que, mesmo pela quantidade de escola que nós temos em nosso estado, existem muitas crianças, independentemente de serem portadoras de necessidades especiais, que não conseguem vagas nas escolas. Então, aqui fala que o sistema regular de ensino, ele tem demonstrado uma deficiência no que diz respeito à educação inclusiva. Isso é uma grande verdade. Então, a escola, ela consegue incluir apenas aqueles que se adaptam a um sistema que atende o aluno com bom desenvolvimento. Então, aquele aluno que teve um bom desenvolvimento psicolinguístico, motivado, sem problemas de aprendizagem,
e oriundo de ambiente sociofamiliar que lhe proporciona uma estimulação adequada. Então, como foi passado anteriormente, a ciência, em particular as teorias de desenvolvimento, como nós vimos lá nos nossos estudiosos, desenvolvimento e aprendizagem, elas estabelecem um padrão justamente do que é dito de normalidade, em que as teorias pedagógicas, elas se apoiam estabelecendo uma metodologia de ensino dita universal, ou seja, comum a todas as épocas e a todas as culturas. Então, por muito tempo, acreditou-se que havia um processo de ensino-aprendizagem normal e saudável para todos os sujeitos. Só que, em consequência, aqueles que porventura apresentassem algum tipo, olha só, de dificuldade, de distúrbio ou deficiência, eles eram considerados, essa aqui, palavra que é desagradável, anormais, então denominados alunos especiais e, portanto, eles eram excluídos, olha só, excluídos do sistema regular de ensino. Então, se eles eram excluídos, obviamente não tinha interação, não tinha aprendizagem, não tinha socialização. Então, foi a partir dessa concepção de normalidade que passou a haver dois tipos de processos de ensino-aprendizagem. O que é dito como normal e o especial. Esse especial melhora o sentido, fica mais suave. Então, para o primeiro caso, os educadores, os professores, o que aconteceria? Eles seriam formados para lidar com alunos normais, alunos que não tivessem nenhum problema, nenhuma dificuldade de aprendizagem, de absorção, nenhum distúrbio. Ou seja, aqueles que seguem o padrão de aprendizagem para o qual eles foram preparados durante o seu curso de formação. Já no segundo caso, os alunos com dificuldades ou distúrbios de aprendizagem e que precisariam de um processo de ensino-aprendizagem diferenciados, eles não têm educadores que sejam preparados devidamente. Hoje o que nós podemos verificar é que o que está tendo de bastante inclusão é a linguagem de Libras. Então hoje ela está mais difundida, né? Está dentro das universidades, dentro das escolas. Nós vemos na televisão essa inserção. E a discriminação começa no fato de não haver justamente uma discussão em relação ao conhecimento dos diferentes processos de ensino-aprendizagem na formação dos educadores. Por quê? Um professor que vai para uma faculdade, vamos supor, ele vai fazer uma pedagogia, vai cursar matemática, português. Aí ele é preparado para justamente ministrar aulas para os alunos, como dito, normais. Mas lá na frente, o que acontece? Ele se depara com o fator inclusão. E justamente pelo fato de não ter sido capacitado, de não ter sido instruído, ele fica sem saber o que fazer. Por quê? Porque o aluno, ele tem toda a capacidade, simplesmente ele merece uma atenção diferenciada. Porque da mesma forma que o aluno dito como normal, ele tem uma forma de aprendizagem, o especial com certeza também tem. Então, muitas das vezes os professores, eles não são capazes de diagnosticar o problema do aluno a partir de características gerais de determinadas deficiências, como, por exemplo, as visuais, auditivas ou motoras. Sabemos também que, em função, às vezes, do número grande de alunos em sala de aula, então, às vezes, são conversas inúmeras, como eu falei nas aulas anteriores, são em versos diferentes, o professor também, ele tem essa dificuldade.
Então, no entanto, eles não são capazes de reconhecer também as potencialidades do sujeito, no caso do aluno, que tem alguma dessas deficiências. Ele tem toda a potencialidade, simplesmente de uma forma diferenciada. Então, nesse sentido, é como se o sujeito, ou seja, o aluno que tem o problema, algum tipo de dificuldade, de distúrbio, ele em sala de aula, ele desaparecesse e ficasse simplesmente a deficiência frente ao educador. Porque são inúmeros alunos ditos como normais, mas tem um que tem um especial, o professor, ele fica sem saber, justamente em função disso. Ele foi preparado para lidar com outro tipo. E essa inclusão está acontecendo agora, mas devagar tudo tende a se organizar. Então, com isso, o aluno deixa de ser sujeito e continua a se desenvolver e aprender. Então, o desafio para o professor é justamente saber como ensinar essa pessoa, que exige uma fórmula diferenciada em relação ao aluno sem dificuldade. Demanda mais tempo, demanda mais atenção, mais paciência e, com certeza, move toda uma família. E o diagnóstico, portanto, serve apenas para limitar a vida do aluno na escola. Isso pode ser observado no ensino regular, quando o professor ele não consegue reinterpretar justamente as dificuldades e as necessidades do aluno dentro de um contexto escolar, principalmente nas escolas que começam com essa inclusão aí. Então, é um processo, tudo que é no início já tem um pouco de dificuldade, não é verdade? Então, o professor envia justamente o aluno com dificuldade de aprendizagem para o que nós chamamos de ensino especial, onde ele é mantido anos e anos a fio, sem que consiga obter resultados significativos, ou seja, sem que ele possa desenvolver suas potencialidades de aprender, de desenvolver, de se comunicar, como os outros ditos como os normais. E o educador, no contexto escolar de uma educação inclusiva, ele precisa ser, aquilo que eu falei anteriormente, ele precisa ser preparado para lidar com as diferenças e também com as singularidades e diversidades de todas as crianças, e não com um modelo de pensamento comum a todas elas, porque cada um é um universo, cada um tem uma dificuldade, e principalmente quando se trata de inclusão. Cabe justamente a ele observar criteriosamente todas essas necessidades. Assim é o que relata a autora. Então, como deve ser feito? Olha, outro questionamento. Como deve ser feita essa observação? A partir do diálogo. Lembrem, nas outras aulas nós falamos do diálogo, da interação, do professor abrir espaço para que o aluno se aproxime dele. Então, essa interação, esse diálogo, através disso ele vai poder conhecer um pouco o outro. Então, só podemos conhecer bem o outro se estivermos o mais próximo dele para perceber a melhor maneira de intervir. Isso é o que a autora nos afirma. Porque muitas vezes, justamente ao querer ajudar, nós acabamos por decidir qual a sua necessidade e o que é melhor para eles, né? Mas sem sempre, muitas das vezes, não acertarmos. Dando seguimento, é importante ajustar, junto com o aluno, os processos de aprendizagem, de modo a lhe proporcionar um ganho significativo do ponto de vista educacional, afetivo
e sociocultural. Lembrem que tudo isso aqui foi visto nas nossas aulas anteriores, certo? Então, é por meio da inclusão que desenvolveremos um trabalho de equiparação de oportunidades. Vocês já devem ter visto nas televisões, escolas e até mesmo empresas que deram oportunidade para pessoas portadoras de necessidades especiais para trabalharem. Por quê? É uma forma de inserir ele na sociedade, é uma forma dele estar sendo valorizado, dele se ver como pessoa. Sendo necessário preparar a sociedade para adaptar-se aos diferentes e permitir que os sujeitos com necessidades especiais se preparem para assumir seus papéis na sociedade, porque eles têm papéis, certo? Então, nós podemos concluir que, ressaltando a necessidade de uma formação adequada a todos os educadores para se obter sucesso, justamente em quê? Na inclusão. Sendo necessário adotar este processo de inserção e que seja progressivo, para que os educadores e os alunos com as necessidades especiais encontrem a melhor maneira de superar obstáculos. Obviamente que obstáculos existem nas nossas vidas, mas eles serão vistos de uma forma diferente se de repente as pessoas que estão sentindo esse obstáculo sentirem apoio, receberem apoio. Então, a inclusão, ela implica o quê? Uma reorganização do sistema educacional que acarreta uma mudança de formação dos educadores e uma revisão de antigas concepções de educação. A educação inclusiva, apesar de encontrar ainda sérias resistências, legítimas ou preconceituosas por parte de muitos educadores, ela constitui, sem dúvida, uma proposta que busca resgatar os valores sociais fundamentais condizentes com a igualdade de direitos e, olha aqui, gente, oportunidade para todos. Agora nós vamos falar das relações interpessoais e gestão democrática. A gestão democrática, ela justamente parte da ideia de uma escola para todos, onde realmente sejam possíveis o quê? O acesso e a permanência do aluno, assim como a garantia da qualidade na educação. Todos os funcionários da escola pública, eles têm um compromisso de participar das mudanças sociais para garantir uma gestão democrática na escola. Então, gestão democrática, ela implica dizer a participação da sociedade, da comunidade escolar dentro das mudanças. Com que objetivo? Melhoria para todos. E onde as diferentes funções, elas se encontrem, elas tenham seus papéis, tenham suas importâncias. Sendo necessário contar com, olha aqui, a participação de toda a comunidade e que se envolva conscientemente nessa construção dessa escola democrática que admite propostas que só é viável com quê? Com o empenho de todos, funcionários, os pais, de toda a comunidade no processo educacional e, com certeza e especialmente, o nosso educador, o nosso professor. E eu já digo também, principalmente, os funcionários da escola, porque todos são educadores. No que tange a psicologia, ela é um instrumento que pode contribuir com esta proposta simplesmente se tiver o compromisso social voltado à transformação da sociedade, ou seja, a psicologia dentro do contexto escolar. Sendo necessário desenvolver no contexto escolar
uma coisa muito importante, que são as relações interpessoais, ou seja, as relações com as pessoas que eu trabalho, seja com o aluno, seja com o porteiro, seja com o agente de limpeza, o professor, as pessoas da secretaria, a merendeira, enfim. As relações interpessoais, porque permitam uma integração das diversas áreas de conhecimento. Então, essa integração, essa junção, onde todos são vistos como profissionais, ninguém vai ser mais que ninguém, porque todos têm um objetivo ali, que é o ensino-aprendizagem do aluno. O ator principal é o aluno. E das diferentes funções de cada membro da escola, como eu falei anteriormente, reconhecendo assim a necessidade de superação da fragmentação do saber e dos afazeres característicos da escola tradicional. E na construção de uma proposta pedagógica transformadora, isso somente será possível a partir de questionamento da realidade existente e não apenas de suas negações. Então, o que é preciso? É preciso fazer questionamentos à realidade para apontar os mecanismos de superar, estimulando justamente a pluralidade, as diversas experiências e as diversas concepções pedagógicas. Uma proposta de gestão democrática, ela tem de levar em consideração todas as vivências. Então, ela passa a ser revolucionária e não reformista, na medida em que realmente possibilita a contribuição de todos, aquilo que eu falei anteriormente. Sendo dessa maneira, poderá levar às transformações para a sociedade como um todo. Então, não só das pessoas que trabalham dentro do contexto escolar, mas de pais e de toda a comunidade. A intenção é justamente construir uma escola mais humanizada, onde todos sim se sintam participantes e responsáveis pela coisa pública, onde todos preservem, onde todos deem valor, onde todos conservem, e pela construção justamente de uma nova sociedade, que é preciso trabalhar o coletivo. É lógico que onde se juntam inúmeras pessoas para trabalhar em função de um bem comum, obviamente tudo sai mais rápido, obviamente tudo cresce com mais facilidade, porque já diz o ditado que uma andorinha só não faz verão. Então isso significa dizer resgatar a escola como um espaço público, justamente como um lugar de debate, de diálogo, fundamentado na reflexão crítica construtiva e coletiva. Então, a participação da comunidade, ela deve acontecer de forma efetiva, por meio de quê? De atividades que levem os pais, os alunos, os professores e todos os funcionários a perceberem que pode vir à escola para falar, para expressar, opinar e não apenas para ouvir e perguntar, ou seja, eles também são responsáveis, eles fazem parte daquele contexto, não é? Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos que é importante essa interação dentro do contexto escolar, que uma escola democrática não se faz sozinha, ela se faz com a participação de todos. Vimos que a inclusão social, ela é de extrema importância, nós devemos manter o respeito, porque todos somos diferentes, mas nós temos potencialidades, nós temos capacidade para desenvolver o que nos foi ensinado. Resta simplesmente termos respeito um pelo outro e
prosseguirmos aí para os alunos, estudando, os professores, eles procurando a melhor forma justamente de fazer essa interação entre os alunos. É importante que ele traga o aluno para ele, fazendo com que sua aula seja de uma certa forma motivadora. Nós sabemos que existe muita dificuldade, porque a nossa realidade não é tão fácil, né? Mas assim, cada um fazendo sua parte, com certeza que cada um dá a sua contribuição para o melhor. Então, nossa aula termina aqui. Agradeço a todos aí a colaboração, a participação e até o nosso último encontro, que é uma revisão de todas as unidades que nós já vimos anteriormente. Muito obrigada.